Fala amiguinhos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de um assunto muito importante que muita gente me questiona. Não há nada pior do que você investir em um equipamento que você não vai conseguir usar ou vai usar muito pouco, porque equipamento não é barato e mais nos dias de hoje com esse dólar maravilhoso que nós temos. Então o que eu venho trazer hoje para você é uma experiência de vida, porque eu acabei investindo muito em equipamento e tive lentes que eu achava que ia ser maravilhoso e na prática não foi bem assim, não funcionou como eu imaginava, acabei não usando, ficando ocioso. Então eu não quero que você cometa este mesmo erro, não tem nada melhor do que você aprender com o erro dos outros. É claro. Eu estou começando a fotografar, eu preciso montar um set. O que é que eu preciso em relação a lentes? A primeira coisa que eu quero é que vocês entendam que eu estou falando em equipamentos equivalentes. Então, quando eu falar sobre uma lente 28mm da Sony, não se prenda ao número 28. Você tem que se prender àquela região ali. Uma lente, ao invés de 28, pode ser uma 24, pode ser uma 25, pode ser uma 28, pode ser uma 35. Nesse range aí. Quando eu falar de 85, pode ser 85, pode ser 90, pode ser até uma 70-200. Quando eu falar de 50, entenda que pode ser 50, 55. Então, na verdade, os números que eu vou passar em relação à distância focal da lente é uma base para que você entenda o porquê de usar essas lentes. Você entendeu, velho? Então, se eu fosse começar hoje a fotografar, qual a lente que eu pegaria? A primeira coisa que a gente precisa quando está fotografando é de uma lente versátil, já que eu vou ter só uma lente, então no mínimo que ela seja versátil. Uma lente versátil para mim é uma que você pode fotografar de longe, pode fotografar de perto, você pode fotografar em ambientes com baixa luminosidade ou você pode fotografar num sol torrando. É uma lente que eu posso fotografar qualquer tipo de evento, qualquer tipo de ensaio. Esta lente, meus queridos, é equivalente a 35mm. No caso da Sony, eu uso a 28. E por que eu uso a 28? A lente 28 da Sony, além de ela ser uma lente 2, ou seja, ela tem uma abertura bacaninha, é uma lente barata. Além de ela ser uma lente barata, olha como é interessante. A Sony ela fez os adaptadores de lente, que ela converte a 28 em uma lente 16, ou ela converte a lente 28 em uma lente 21mm. Então, pela metade do preço, você pode comprar um adaptador e ter, na verdade, aí mais uma lente sobre essa lente. Então, por exemplo, na época que eu comprei um adaptador da 28 para 21, custava R$ 1.200. Quando é que eu ia comprar uma lente 2.8 da Sony 21mm por R$ 1.200? Não existe a menor possibilidade. Por que eu falei 2.8? Porque esse conversor da Sony, quando você coloca na lente, ela transforma a lente 28, que era 2.0, em 2.8, o que parece ser óbvio, já que você está acrescentando mais grupos de lente, você está aumentando o comprimento da lente, então obviamente ela vai receber menos luz. Então você está conversando que é investir na primeira lente, compra uma 24mm, uma 28, uma 35. Eu aconselho, se você tiver numa câmera cropada, você pegar uma 35. Por quê? Porque a câmera cropada, o fundo, vou usar aqui a linguagem mais comum possível para que todo mundo entenda. Quem já trabalha com fotografia há 200 anos e para quem nunca trabalhou. O fundo desfoca menos, tá? Numa câmera cropada. Então, se você pegar uma lente 24, por exemplo, você vai ter dificuldade em desfocar o fundo. Já com a 35 resolve muito bem. Obviamente, se você quiser pegar fotos mais próximas, você vai poder fazer, só que chegando mais perto. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui na tela. Essa foto aqui, por exemplo, foi feita com a 35mm. Ela pegou o cenário aberto, a noiva ali no meio. Essa foto aqui também, mais fechadinha, foi feita também com a 35mm. Esta foto aqui também foi feita com a 35mm. E esta foto aqui também foi feita com a 35mm. Então é um tipo de lente que você pode usar para diversas situações. Como trata-se de uma lente fixa, por que é que o fotógrafo fala tanto de lente fixa? Porque você consegue trabalhar geralmente com aberturas maiores. As lentes fixas geralmente elas têm aberturas até 1.2, 1.4, 1.8, 2.0, isso é comum. Então você consegue trabalhar em ambientes de baixa luminosidade, você consegue desfocar o fundo de uma forma mais bonita, você tem mais qualidade porque você tem menos grupos de vidro, de lentes ali dentro,
para poder fazer o zoom. Então a lente fixa ela tem mais nitidez, porque ela não tem tantos grupos de vídeos ali para atrapalhar, digamos assim, ou diminuir a qualidade da imagem. E além de tudo, o custo das lentes fixas são bem mais em conta. Então hoje vou começar a fotografar. A primeira lente que eu preciso é uma lente mais aberta. É uma lente que eu posso fazer tudo. Posso chegar perto e fazer uma foto mais fechada, posso me distanciar, fazer uma foto mais aberta sem nenhum prejuízo. A segunda lente que eu aconselharia para vocês, meus queridos, é exatamente a 85mm. Entenda 85mm que você pode pegar um equivalente, você pode pegar uma 105, você pode pegar uma 90 macro. É o meu caso, eu tenho 85 e também tenho a 90 macro. Essa foto aqui, por exemplo, ela foi feita com 85mm. Essa foi feita com a 90mm macro. Essa foi feita com a 90mm macro. Essa aqui com a 90mm. Essa foto foi feita com a 90mm. Então, o bacana de uma lente 85, 90mm é que você consegue chegar mais perto sem que necessariamente você chegue mais perto fisicamente. E às vezes isso é importante. Mas, é como eu falei, é uma lente secundária, é já para sua segunda câmera. O desfoque da 85 é uma coisa linda. Essa foto aqui, por exemplo, eu poderia ter usado uma lente mais aberta, no caso uma 35, uma 28 no meu caso, mas eu usei a 85 por quê? Porque eu quis achatar os planos. Eu quis que as camadas ficassem mais próximas umas das outras para poder ter o efeito nessa foto. Aqui eu já tenho um outro exemplo, onde eu quis deixar o fundo completamente desfocado, e a 85mm ela me ajuda demais a limpar essa cena e pegar esse plano mais fechado, esse quadro mais apertadinho, que eu gosto também. Aqui nesse ensaio, por exemplo, eu estou usando aqui a lente 28mm, logo em seguida 85. Vamos pegar a mesma situação, tá aqui, ó. Essa foto com a 28 e a mesma coisa com a 85, tá? Sempre trabalhando com duas câmeras. Aqui mais uma situação onde eu estou usando a lente 28 e aqui no mesmo momento usando a lente 85mm. Depois desse kit, se você quiser investir, por exemplo, numa lente 50mm, é uma ótima pedida, que ela está ali no meio do caminho. Às vezes essa lente 50mm ela não faz tanto sentido quando você tem, por exemplo, no meu caso a Sony A7 III, onde ela trabalha com sensor full frame e ao mesmo tempo com sensor crop. Eu posso cropar a imagem com apenas clicando um botão na câmera. Então veja bem, eu estou com a lente 28, eu aperto um botão na Sony e ela vai para 45, equivalente a 50. Eu estou com a lente 85 e com um clique do botão a lente vira uma 130. E isso é fantástico. Então nesse caso, por que eu compraria uma lente 50mm? Não faz muito sentido. Mas a lente 50mm é exatamente esse meio termo que você vai precisar. Tem muita gente que usa, ao invés de 35 e 85, usa a 24 e a 50, deixando ali mais equivalente. A terceira lente que eu aconselharia você comprar seria uma lente zoom, mas que fosse clara. Por exemplo, uma 2470 2.8, uma 2875 2.8. Mas Júnior, por que eu preciso disso? Tem trabalhos que a gente faz que a gente precisa de muita versatilidade. Por exemplo, infantil, onde a criança está se movimentando o tempo todo. Às vezes trabalhos em estúdio, trabalho de formatura, por exemplo, em que você enfrenta diversas situações. Então, às vezes você com um único corpo de câmera e uma única lente muito versátil, que seria a 2875 ou a 2470 2.8, você consegue fazer um evento inteiro do começo ao fim. Ah, Júnior, então por que você não indicou essa lente para ser comprada primeiro? Porque geralmente elas são muito caras. Você vai comprar aí, vamos lá, uma 28mm da Sony, R$3.000. Uma 2470 da Sony 2.8 é R$12.000. Então é por isso que eu aconselho você fazer esse investimento depois que você tiver dois corpos de câmera, você tiver pelo menos a lente 35 e 85 ou as equivalentes ali. Porque se você tiver um corpo de câmera com uma lente dessa super versátil, que é super cara, se a sua câmera ou a sua lente é pau, você está ferrado. Então, aquela velha máxima, quem ainda funciona, quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nada. É mesmo, é? Então, na sequência seria a lente 35 ou as equivalentes, a lente 85 ou as equivalentes. A 50mm ela fica ali num patamar de que
pode ser que sirva muito para você ou pode ser que não sirva para nada. E depois vem essa lente super versátil que tem zoom. Depois disso, o que nós vamos ter são firulas ou coisas específicas para algum trabalho que você faça. Por exemplo, eu gosto de foto de gastronomia, aconselho você ter também uma lente macro. Eu gosto de foto de produto, eu gosto de foto de joias, eu gosto de foto de natureza, pegando insetos, alguma coisa assim. Neste caso, são lentes que são, enfim, para você fazer talvez alguma coisa mais bacana, mas que elas não são, na verdade, obrigatórias. Então seria a lente macro, mas você pode investir numa super grande angular, uma 16, 35, por exemplo. No caso da Sony, lembre de, além de ela ter um adaptador para 21, tem um adaptador para 16. É por isso que eu adoro essa lente 28-2.0 da Sony. Então é isso, meus amigos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na escolha das primeiras lentes, ou pelo menos na sequência ali que eu acredito que você deveria investir, independente de qual nicho de mercado você trabalha. Eu acho que essas lentes elas funcionam para todos, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.